A última coisa que lembro com clareza, antes de tudo desabar, foi estar sentada no chão do banheiro com uma seringa no braço, pensando que dessa vez podia ser de verdade. E o pior é que eu não me importava. Isso é o que deveria assustar as pessoas, mas não me assustava. Sentia uma paz estranha com aquilo, como quando alguém corre por muito tempo e de repente para e senta no chão. Eu estava no limite faz tempo. Só não sabia como ele ia se parecer até acordar em outro lugar completamente diferente. Meu nome é Betânia, e eu fui muita coisa na minha vida que não tenho orgulho nenhum. Fui dependente química. Me prostituí. Manipulei, menti, roubei. Era o tipo de mulher que as outras atravessam a rua para desviar. Não tô contando isso para chocar ninguém. Tô contando porque, se você vai entender o que aconteceu comigo, precisa entender de onde eu vim. Precisa entender a profundidade do buraco em que eu vivia antes de entender o que foi ser tirada dele. Cresci na zona norte do Rio. Cresci numa casa cheia de caos e de coisas que uma criança nunca deveria carregar. Meu pai e minha mãe eram os dois dependentes. Não de vez em quando, todo dia, sem parar, sem mais nada importando. Morreram em 2007, juntos. Tomaram uma decisão de ir embora na mesma noite, e eu fui a pessoa que os encontrou. Tem um silêncio que entrou dentro de mim naquele momento que nunca saiu completamente. E junto com ele veio uma raiva que decidiu que, se o mundo podia fazer aquilo com duas pessoas que já sofriam demais, então eu e o mundo íamos ter um problema sério. Virei ateia no mesmo dia em que os enterrei. Não foi uma decisão filosófica, foi uma reação do estômago. A única coisa que eu tinha ouvido falar de Deus era condicional. Faz isso e vai ser amada. Sê assim e vai ser salva. E sabia que existia um lugar de condenação para quem tirava a própria vida. Pensei, se acreditar em Deus significa que meu pai e minha mãe sofreram a vida inteira e ainda vão sofrer para sempre depois de mortos, não quero nada disso. Então fui afundando no único mundo que eu conhecia, as drogas. Não porque era descuidada, porque a dor tem que ir para algum lugar, e eu não conhecia outro. Já estava dentro até o pescoço, quando tinha meus 20 e poucos anos. Crack. Às vezes heroína quando aparecia. Dormia na rua em algumas noites. Fazia coisas para conseguir dinheiro que não vou detalhar aqui. Envolvi homens que ficavam comigo com as drogas porque pensava que, se eles precisassem tanto quanto eu, iam ficar do meu lado. Um desses homens morreu. Overdose. Quando ele morreu, algo rachou dentro de mim. Não o suficiente para me fazer parar, mas o suficiente para eu fechar um trato comigo mesma. Disse que ia usar tanto que, se sobrevivesse, ia buscar ajuda. Sobrevivi. Tentei, mas não colou. Nada colava. Os anos foram embaçando. E em março de 2019, eu era um pouco mais que uma sombra andando no formato de gente. Foi aí que aconteceu. Dei overdose no dia 23 de março de 2019. Estava sozinha. O que tomei naquela noite foi longe demais, e eu saí do meu corpo. A primeira coisa que senti quando saí não foi paz, não foi luz, não foi calor. A primeira coisa que senti foi cada coisa que eu já tinha feito a outra pessoa. Veio tudo de uma vez. Cada rosto, cada mulher que eu tinha manipulado, cada pessoa que eu tinha machucado. Mas não era só a memória visual disso. Eu sentia o que elas sentiram. Seja lá o que separa a gente uns dos outros, não estava mais ali. A dor delas era minha dor. O medo delas era meu medo. E tinha tanto disso. Pensei que tinha morrido e ido pro inferno. Achei mesmo. Pensei, é isso, é o que eu mereço.
E é aqui que vou ficar para sempre. Estava me afogando nisso. Conseguia ver pessoas ao meu redor que eu reconhecia como mortas. Vi meu pai e minha mãe. E mesmo que uma parte de mim soubesse que tinha que estar alucinando, outra parte sabia com uma certeza completa que eu estava morta. Que o que estava acontecendo era real. E então, ouvi a voz do meu pai. Ele estava entoando uma frase, repetindo sem parar. Você merece todo o amor do universo. Você merece todo o amor do universo. Eu não acreditava. Quero ser honesta sobre isso. Ouvi aquelas palavras na voz dele e não acreditei nem um segundo. Mas eu confiava no som. Confiava na voz dele do jeito que você confia em algo que está gravado no seu corpo, antes de você saber o que é confiança. E então segui. Segui o som da voz do meu pai, e foi aí que entrei na luz. Não existe descrição que dê conta do que aquilo foi. Já tentei tantas vezes e sempre fico aquém. Era como se cada célula do meu corpo tivesse sido despedaçada logo antes de chegar lá, e no momento em que cheguei foi o oposto. Como ser remontada num nível mais fundo que o físico. Era reencontro. Era êxtase. Era a sensação de estar completamente segura pela primeira vez na vida. Não segura como quando a porta está trancada. Segura numa profundidade da alma que nunca tinha experimentado nenhum dia da minha vida humana. A minha experiência tinha a aparência de um disco enorme girando, como aquele brinquedo de parque de diversão que gira tão rápido que você fica grudado na parede. Saí pelo lado desse disco, e no centro havia uma coluna de luz branca. Ao meu redor, havia milhares de outras almas. E essa luz estava nos dizendo que éramos voluntários, que éramos as almas mais corajosas da galáxia, que tínhamos escolhido vir à Terra para algo que ela chamava de o Grande Despertar. Eu não sabia o que isso significava, ainda não sei completamente, mas recebi aquilo como verdade de um jeito que nunca recebi nada na vida. Não intelectualmente, não emocionalmente, em algum lugar mais fundo que os dois. Aí minha consciência se deslocou e eu me vi diante de uma mesa. Uma mesa dobrável de plástico comum, daquelas que você aluga para festa de aniversário em salão de bairro. E sentados atrás dela havia 4 seres de luz. Em cima da mesa havia um livro lindo, ornamentado, que eu de alguma forma soube imediatamente ser o livro da minha vida. Eles olharam para mim e disseram: "É muito bom te ver. Isso aqui diz que você não pode ficar. Você está aqui só para receber informação." Olhei ao redor e pensei: de jeito nenhum, não vou a lugar nenhum. Aquele lugar era o oposto de tudo que minha vida tinha sido, e eu estava ficando. Mas antes que eu pudesse argumentar, minha consciência se deslocou de novo, e eu estava ao lado de um homem de paletó xadrez e chapéu fedora, o que mesmo naquele estado eu achei uma escolha interessante. Ele tinha um carrinho de supermercado vazio na frente e disse: "Vamos lá escolher a sua vida." Me levou por corredores como os de um mercadão, mas as prateleiras estavam cheias de caixas enormes, e cada caixa tinha uma experiência de vida dentro. E eu soube, do mesmo jeito que tinha sabido tudo mais naquele lugar, que estava escolhendo. Que estava selecionando o que ia carregar na minha vida humana. E eu fui fundo. Peguei tudo o que pude. Inclusive coisas pesadíssimas. Abuso sexual na infância, pobreza, dependência química. Luto grande o suficiente para engolir uma pessoa. O entendimento que vinha junto era que eu estava escolhendo uma linhagem familiar específica, porque havia feridas correndo por gerações ali. Dores herdadas que precisavam de alguém que entrasse nelas e as quebrasse. E esse alguém era eu. A versão da minha alma tinha dito: "Eu vou. Eu sou a que vai encerrar isso." Minha mente humana ainda tropeça nisso. Como você segura a ideia de ter escolhido algo como o que foi feito com você quando criança? Não tenho resposta limpa.
Só tenho o que recebi naquele lugar. Cada coisa que passei a vida me sentindo vítima tinha sido escolhida por mim. Não porque eu merecia sofrer, mas porque alguma versão minha que existe fora do tempo e da dor entendia algo sobre crescimento que meu eu humano mal consegue tocar. Naquele momento, a vergonha saiu de mim. Não aos poucos, de uma vez. Como tirar algo físico do corpo. Voltei para a mesa. Estava de joelhos. Disse: essa é a informação que eu estava procurando a vida inteira. Obrigada. Agora tudo faz sentido. Mas eu não estava voltando para a Terra. Eles disseram que eu não tinha escolha. Eu me transformei em criança pequena, foi isso que senti acontecer. E disse: vocês não contam como é de verdade lá embaixo. É tão difícil. Muito mais difícil do que deixam entender. Eles disseram: você fala isso toda vez que volta de lá. Toda vez a mesma coisa. E você tem voltado há muito tempo. Me contaram que a primeira parte da minha vida tinha sido um campo de treinamento. Que ninguém gosta de campo de treinamento, mas que a segunda parte ia ser diferente. Que havia almas parceiras esperando, professores, uma comunidade, uma missão que era minha. Disse que não confiava neles, mas voltei do mesmo jeito. Escolhi voltar para o mesmo corpo porque não conseguia imaginar fazer tudo de novo desde o início. Voltei para o chão do banheiro, sentei, sacudi a cabeça e pensei: estava tão chapada que alucinei tudo isso. Que loucura! E levantei e fui direto de volta a tudo o que estava fazendo antes. Queria poder dizer que mudei imediatamente, mas o universo parecia ter acabado sua paciência, porque as coisas começaram a acontecer. Todos os meus fornecedores pararam de vender no mesmo dia. 10 caras diferentes, que não se conheciam entre si, todos com alguma versão da mesma história. Encontrei Deus. Quero ser um pai presente. Tô fora. Clique. Bloqueada. E eu tinha uma dependência física séria do crack. Fui entrando em abstinência sem ter para onde correr. E abstinência é uma coisa que não desejaria para o meu pior inimigo. É agonia física em cima de agonia emocional, em cima de agonia espiritual, toda hora, por dias seguidos. Eu estava de braços abertos para a morte. E aí ouvi uma voz. Disse que eu podia pedir o que precisava que fosse consertado. Falei: tira o vício. Por favor, só tira. Me mandou contar regressivamente do 10. Enquanto contava, vi na minha mente 2 homenzinhos de jaleco branco, cada um empurrando um cortador de grama pequenininho, saindo em direções opostas por cada canto da minha mente. Senti um calor intenso começar no topo da cabeça e ir descendo. E aí veio um flash de luz branca. Fui curada. Sei como isso soa. Saí instantaneamente do 3º dia de abstinência de crack. Acabou. Sumiu completamente. Comecei a gritar. Ficava repetindo: não mereço isso. Sou uma viciada. Fiz coisas horríveis com pessoas. Nem acredito em Deus. Por que eu? E então ouvi de novo, todos eles em coro: você merece todo o amor do universo. Você merece todo o amor do universo. Não lidei bem com as semanas que se seguiram. Achei que tinha sido escolhida e saí pelas ruas do bairro, pondo a mão em cabeça de desconhecido, dizendo que podia curar as pessoas. Pregava no metrô. Não tinha nenhuma estrutura para o que tinha acontecido. Só aquela experiência enorme sem nada para sustentá-la. Numa tarde, estava num vagão do metrô, e ele estava completamente vazio, o que no Rio de Janeiro, no meio do dia, é quase impossível. Um homem entrou e sentou exatamente na minha frente. Ele usava no pescoço um pingente que eu reconheci como sendo de um grupo de 12 passos. Ouvi algo me dizer que aquele era o meu caminho. Perguntei se ele estava indo para uma reunião. Estava. Me levou junto.
Alguns dias depois, numa reunião de mulheres, entrei com tudo que eu tinha sido por fora, sem dentes, cicatrizes pelo rosto e pelos braços, parecendo a guerra que tinha sobrevivido. Uma mulher veio direto até mim e me abraçou com força. Fazia tanto tempo que eu não era tocada com carinho que me fez encolher. Mas aí ela se inclinou para o meu ouvido e sussurrou: "Você merece todo o amor do universo. Você merece todo o amor do universo." As mesmas palavras, saindo da boca de um ser humano, num salão paroquial de bairro, de uma pessoa que não tinha como saber que fazia parte de algo muito maior do que um abraço. Foi aí que eu me rendi. Não a uma religião, não a um conjunto de regras. Me rendi à possibilidade de que eu valia mais do que a vida que tinha levado. Que talvez aquelas palavras fossem verdade. Fui para uma clínica de recuperação e fiquei 1 ano e meio. Tive que aprender a ser gente do começo. Como acordar sóbria. Como sentir alguma coisa sem alcançar algo para fazer parar. Encontrei um livro chamado Um Curso em Milagres, e ele se tornou uma das principais ferramentas que usei para reconstruir minha mente. Não como doutrina, como um jeito de reprogramar as histórias que contei para mim mesma por 3 décadas. Minha vida hoje é algo que eu não conseguiria ter imaginado daquele chão de banheiro. Construí uma comunidade. Tenho almas parceiras, professoras, pessoas que me conhecem e me amam mesmo assim. Aprendi que não consigo fazer isso sozinha, que preciso de outras pessoas para me mostrar o que não consigo ver em mim. E toda manhã eu faço uma escolha. Escolho viver como se importasse. Não porque tenho tudo entendido, mas porque no dia 23 de março de 2019, algo me mostrou que eu escolhi estar aqui. E se eu escolhi estar aqui, então estar aqui significa alguma coisa. Você merece todo o amor do universo. Sei que pode soar como frase de imã de geladeira, mas eu ouvi isso na voz de um homem morto num lugar que não tenho palavras para descrever. Ouvi de uma coluna de luz que não consigo explicar. E ouvi de uma estranha num salão de bairro que não tinha como saber que fazia parte de algo muito maior do que um abraço. Você é um milagre. No sentido mais literal e concreto da palavra, o que foi colocado dentro de você foi colocado de propósito. Tudo que você sobreviveu, tudo que você fez, tudo que fizeram com você, nada disso é a última palavra sobre quem você é. Eu sei disso. Não porque li em algum lugar, porque fui pro outro lado e voltei, e é isso que eu vim aqui dizer.